Boa tarde a todos. Tá dando para ouvir? Tá? Não tá ligado. Peraí que eu não liguei. Tá dando para ouvir? Agora? Então, bem-vindos todos à nossa casa. Quem vem pela primeira vez, sejam bem-vindos. Principalmente para quem vem pela primeira vez, eu vou dar uns recadinhos. Quem quiser, né, está à disposição o atendimento fraterno, que é uma conversa com trabalhadores capacitados entre irmãos, né, se tiverem alguma questão, alguma dúvida acerca do espiritismo ou sobre problemas particulares, que queiram alguma ajuda espiritual, né, um aconselhamento. Os irmãos do atendimento fraterno estão aqui à disposição. É só dar o nome ali na recepção, tá bom? A casa funciona às terças de manhã, às 9 da manhã, à noite às 20, às quartas também às 20 e aos sábados às 15 horas, com reuniões públicas, né, com palestras, sempre trazendo algum tema do Evangelho, um tema da doutrina cristã, espírita, né, kardecista. Então, a cada dia temos um palestrante diferente, ou trabalhadores da casa, ou convidados, trazendo temas bem legais para o nosso alimento espiritual. Sempre após as palestras, temos os passes. Aqui atrás, nessa salinha, as pessoas entram, são chamadas, convidadas a receber um passe de vibração, tá, dos passistas. Pode entrar com uma garrafinha de água para ser fluidificada, cada um carrega a sua garrafinha. Na saída temos a biblioteca ali, com temas variados para empréstimo. É só pegar o livro que quiser, não precisa dar o nome, pagar, nada. É só pegar, levar para casa, ler e devolver, tá? E além do empréstimo, temos também os livros à venda, principalmente os livros da codificação, de André Luiz, Chico Xavier. Temos bastante livros aí legais. Os cursos da doutrina espírita estão esse mês em férias. Temos 5 módulos aí, 6 de cursos. Quem tiver interesse também em iniciar o estudo da doutrina espírita, também estão convidados pode até iniciar em agosto, né? Vai estar no meio do curso, mas pode entrar como ouvinte e depois retomar o módulo 1 ou o módulo condizente com o seu estudo que já teve. O que mais? Teremos dia 30 desse mês a nossa festa julina, que era para ser, né, no começo desse mês, mas era para ser na escola aqui na esquina, mas não deu certo. Então nós vamos ter um encontro, uma confraternização julina, entre os frequentadores, os trabalhadores, aqui mesmo no Zio da Gama, tá bom? Podem trazer as crianças, podem vir a caráter, teremos brincadeiras. Quem quiser trazer doações de pratos típicos, podem trazer. A festa vai ser livre, não precisa pagar, comprar convite, nada, tá bom? Temos a evangelização infantil, tá vendo uma criança, me lembrei. Sempre às quartas à noite e sábados à tarde, tá? No horário de chegada, os monitores recebem as crianças para atividades também lúdicas, de iniciação evangélica também. Então, quem tiver interesse, já fez assim. É só encaminhar com os monitores, fiquem super à vontade. Depois que eles terminarem, eles descem, são entregues aos pais para tomarem um passe, tá bom? Então, a gente sempre faz uma leitura do Minuto de Sabedoria ou alguma leitura rápida para ambientar, né, a nossa atividade de hoje. Eu vou ler aqui o 94 de Minutos de Sabedoria. Deus habita dentro de você,
Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão. Demos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento, de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Então, vamos nos harmonizando com essa leitura, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a sua presença, para que neste momento possamos estar ligados a eles, abrindo os nossos corações para ouvir e deglutir as palavras da nossa querida irmã Eliana, que trará aqui uma fala do Evangelho, que este alimento possa principalmente se transformar em pensamentos positivos, em palavras de bem, em atitudes de amor, de caridade, no nosso dia a dia, e assim nunca nos esquecendo o exemplo maior do nosso irmão querido Mestre Jesus, que deixou tudo pronto para que possamos seguir os seus passos e possamos direcionar a nossa vida e tornar a nossa caminhada mais leve, mais suave, mais feliz, com muito amor, paz, harmonia e principalmente gratidão pela nossa existência. Damos graças a Deus, aos mentores dessa casa abençoada, a todos que trabalham para o bem maior, que é o bem do amor e da caridade. E nesse sentido, pedimos que os mentores, os espíritos de luz, intuam a nossa irmã Eliana, para que ela traga, como sempre, sua palavra de muito amor, para que possamos compartilhar com ela e com todos os amigos da espiritualidade que se fazem presente nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Então, convido a Eliana, ela é trabalhadora da casa e vem trazer para vocês o tema Deus escreve certo por linhas 3 pontinhos. Vamos ver. Se quer segurar? Só deixa eu ver. As mãos. Boa tarde, pessoal. Dá para ouvir assim, né? Dá. Porque eu fiquei resfriada, agora tá melhor, eu acho. É o microfone. É. Então, boa tarde mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui reunidos nesta casa, neste inverno de sol quente, que é uma delícia, né? Graças a Deus, que a gente tem frio, precisa. E esse tema, Deus escreve certo por linhas, 3 pontinhos, né? Que eu não coloquei o que todo mundo já sabe, né? Deus escreve certo por linhas tortas, que é o ditado popular, né? Mas se a gente for avaliar, Deus sempre está escrevendo certo. E tudo aquilo que a gente acha que é torto, na realidade é certo também. Que a gente que não tem noção de como as coisas acontecem na nossa vida. A gente não sabe. Hoje, avaliando a nossa vida como um todo, a gente percebe que muitas coisas que a gente não obteve, que a gente não passou, que a gente não conseguiu, foram melhorias para hoje, né? Para o que a gente é hoje. Então, Deus escreve sempre certo, mas a gente que interpreta muitas vezes as linhas tortas, né? E a Laura leu agora, no começo, não sei se ela já tinha pensado na lição, abriu ao acaso, né? Que Deus, bonito isso, né? Que Deus habita em cada um de nós, que a gente tem que deixar essa luz, que é Deus, que habita em cada um de nós, transparecer através do nosso olhar. E por que o olhar? Porque é através do olhar que a maioria das pessoas se identificam.
né? Que a gente consegue enxergar a pessoa como ela é de verdade, com o seu sentimento, com o seu pensamento, porque transparece no olhar. E há até estudos para isso, né? Mas voltando ao a que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Que na verdade não são tortas, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Quando no Rumo Certo, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele explica que toda vez que a gente tem um problema, mesmo que seja recurso financeiro, um problema de saúde, uma preocupação com a família, a gente sempre vai ter uma resposta de Deus. Sempre vai ter um resultado. E Jesus disse em Mateus, né? Tudo aquilo que a gente pedir, em oração, que a gente esteja certo de que aquilo vai acontecer. Então a gente pensa assim, mas já pedi tanta coisa e não aconteceu nada, né? Então a gente tem que lembrar de que Deus falava para nós encarnados, mas nós espíritos. E se nós pedirmos aquelas coisas ou as características que são relativas ao espírito, nós vamos receber resignação, paciência, comprometimento, tudo isso que se relaciona aos sentimentos espirituais. Então isso nós vamos receber na hora. Mas às vezes a gente não tem a resposta no ato, não tem a resposta na hora. Então vamos fazer uma comparação. Se a gente pedir, por exemplo, para uma pessoa que faz bolo, alguém faz bolo aqui? Para vender? Às vezes a pessoa tem um monte de entrega, né, final de semana. Aí liga uma pessoa e fala assim, eu queria um bolo com recheio de mexerica com mirtilo. Uma coisa que não existe, né, para que seja fácil. Aí a pessoa tem todos os sabores, mas não tem aquele. E ela fala assim, esse final de semana eu não vou ter. Eu posso deixar para terça-feira? Que aí eu consigo comprar e fazer na terça? A pessoa fala assim, não, quero para hoje. Né? Então, já é aquela questão de querer tudo pro agora. Mas se a pessoa só pedir e falar, o dia que você puder, você me traz, vai ter. Vai ter porque a pessoa vai comprar e vai conseguir. Então, para Deus, não é que as coisas funcionem assim, mas é uma comparação para a gente entender. E Deus, Ele é o Criador de todos nós. Ele é o que tem sapiência de todas as coisas. Aí muita gente fala assim, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu vou ter que fazer oração? Já que Ele sabe de tudo, tudo está nas leis, e é verdade, tudo está nas leis. E Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas a gente tem que pedir aquilo que a gente quer, porque a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio. Vamos fazer outra comparação. Se a gente for na feira e a gente estiver na barraca de frutas e ficar olhando a barraca, e se a gente não pedir que a gente quer maçã, o vendedor vai chegar com uma sacola de banana pra gente, porque a gente não pediu. Então, se a gente não focar, não delimitar, não especificar aquilo que a gente quer, o cliente não vai saber o que a gente quer, embora ele vai querer vender tudo, dar uma sacola de todas as frutas, né? Mas e com a vida? E como é com a vida, com a nossa vida? Né? Será que a gente pede aquilo que a gente realmente precisa? Estou precisando agora de saúde. Eu não tenho que ficar pedindo mais nada, eu tenho que focar na minha saúde. Então é um pedido, usando o meu livre-arbítrio, daquilo que eu mais necessito para Deus me ajudar com a saúde. E isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo das preces. Pedi e obtereis. Tudo aquilo que a gente pede em oração, a gente acredita e a gente recebe. Então, quando Jesus fala para a gente pedir e a gente receber, é porque a gente tem condições de fazer isso, né? E nesse capítulo também fala da ação da prece e da transmissão do pensamento. Então, a prece, ela é uma ação, é aquilo que a gente vai colocar em prática. Porque se a gente só pensar, aquele pensamento vai ficar vagando à nossa volta e não vai sair de perto da gente. Então, a gente tem que transmitir o nosso pensamento. Mas como é que é isso? Então, hoje nós estamos aqui falando e o nosso som, né, o que é som, o que eu estou formulando como som, está se propagando aqui porque tem ar.
Então, já que o som se propaga no ar, todo mundo ouve. Ainda tem aqui o que amplifica para todo mundo ouvir. Mas e no plano espiritual? E para Deus como é? É o pensamento que se propaga no fluido universal. Já ouviram falar de fluido universal? Fluido universal é como se fosse uma matéria, como o ar, só que muito mais etérea, muito mais sutil, criada por Deus, para a gente poder se comunicar entre elas. É como se fosse o ar do plano espiritual. A gente se alimenta desse fluido, mas também se comunica através desse fluido. Então vamos usar de novo o exemplo do som. Aqui tem o ar, se não tivesse o ar, ninguém ouviria o que a gente faz de barulho. Então o fluido ele está em toda parte. Ele foi criado por Deus também. Ele está em toda parte e a gente se move dentro desse fluido o tempo todo. O fluido é o que está acima ainda do ar. Ele envolve todo o planeta. Então a gente está mergulhado nesse fluido universal, como se fosse uma matéria mais etérea, uma matéria mais sutil, alguma coisa que a gente... Vamos imaginar que estivéssemos num grande lago. E dentro desse lago a gente pudesse se comunicar. Tudo que a gente fizesse aqui de barulho ia chegar em algum lugar, uma onda. Então o fluido universal é assim. No nosso pensamento, ele se propaga nesse fluido universal. Então a gente pensa aqui, por exemplo, num prato de comida, quem não almoçou ainda, né? Pensa num prato de comida. Esse prato de comida vai ficar aqui do meu lado, projetado. Exatamente do jeito que eu imaginei. Macarrão, ou arroz, feijão, qualquer coisa, vai ficar aqui. A hora que passar a minha vontade de almoçar, porque eu já almocei, ou eu fiz outra coisa e esqueci aquele pensamento, ele vai se desmanchar no fluido universal. Não vai ter mais nenhum efeito. Então, toda vez que eu peço para Deus, na minha oração, que aconteça alguma coisa, esse meu pensamento vai ficar projetado no fluido universal. Se eu fizer um pensamento, se eu tiver um pensamento muito fraquinho, aquela vontade que eu tenho de melhorar de vida, mas parece que é da boca para fora, eu fiz e ficou só um pouquinho, projetei e ficou só aqui, ao meu redor. Passa de noite, no outro dia já desmanchou tudo. Agora tem pessoas que estão com uma dor profunda ou passando por uma dificuldade muito grande e eles fazem uma prece da alma tão sentidas que aquela prece atinge todo o seu redor, atinge todo o plano espiritual que está à volta e a gente fala que chega até Deus. Na realidade, por quê? Porque a pessoa conseguiu conexão. Antigamente a gente só tinha o telégrafo, depois a gente teve o telefone. Hoje a gente tem a internet, que a gente se conecta com o mundo inteiro. A diferença do nosso pensamento com a internet é que o nosso pensamento consegue se comunicar com o plano espiritual também. A internet ainda não conseguiu, vai conseguir, né? Um dia. Na internet a gente só se comunica com quem está na Terra, com quem está internado. Mas vai chegar o dia também que a gente vai conseguir se comunicar por pensamento com qualquer pessoa, por conta do fluido universal. É esse fluido que faz a gente conseguir transmitir o nosso pensamento. Então a oração, no capítulo 28, a oração ela é comparada, né, com a voz, nesse sentido, com a diferença de que a voz, só quem consegue ouvir é quem está nessa sala. Quem está lá na rua não consegue. Mas o que a gente está pensando aqui, cada um de nós aqui tem um pensamento. Alguns estão pensando na sua preocupação, alguns estão pensando em outras pessoas que estão com problema, alguns estão pensando naquilo que está sendo falado. Esses pensamentos, eles podem se propagar e ficar beirando aqui, pairando no bairro. Então, nesse sentido, é que a gente tem as nossas orações feitas. E um dia, isso está no livro Ideias e Ilustrações, do Chico Xavier, Bartolomeu, ele pergunta para Jesus assim: Mestre, como é que Deus atende todos os pedidos? Como é que Deus atende as pessoas que fazem preces? Difícil, né? Imagina a gente com um monte de gente pedindo coisa pra gente, o tempo todo, aqui, né? Difícil, a gente fica meio preocupado.
Agora, Deus é perfeito em todas as suas características. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Então, a gente só vê perfeição. Mas Jesus fala para ele, conta para ele uma história. A história de um pregador do evangelho, viajante, que andava a pé de cidade para cidade, pregando o evangelho, conversando com as pessoas, fazendo o seu trabalho. Esse pregador do evangelho, uma vez, ficou numa cidade por muito tempo. E aí ele, ao invés de ir embora logo para outra cidade, demorou e ficou lá e ficou perdido. Porque ele pensou assim, e agora? Como é que eu vou chegar a outra cidade? Ele fez uma oração bem sentida, aquela que é ouvida por Deus. Ele falou, Senhor, eu estou aqui pregando o seu evangelho, eu preciso ir para outra cidade. E agora? O que eu vou fazer? Se eu estou aqui perdido, não sei como é que faço para chegar, vou confiar na sua misericórdia. E vou chegar na outra cidade com certeza, mas eu peço ajuda. Aí nisso ele vai caminhando devagar para ver se encontra um destino. Se aproxima dele um cachorrinho. E aí ele fala, bom, Deus já está me ajudando, já tenho companhia. E assim, às vezes a gente está andando na rua, está sozinho, um cachorro chega, um gato, um animalzinho, né? Perto da gente. E se a gente começar a notar, certas coisas da natureza se aproximam da gente também. Quando a gente está de bem-estar, né? De bem com a vida, está com um pensamento bom. E depois o cachorro vai embora. Então, o homem começa a caminhar e acha que está muito tarde. E ele fala assim, agora eu preciso descansar. Não vou conseguir fazer nada nessa cidade mesmo, nem vou conseguir achar outra, mas vou caminhando. Aí ele acha uma cova, um buraco no chão. E ele fala assim, agora eu vou dormir aqui. Vou dormir porque tem palha, tem mato, vou me esquentar e vou ficar ao abrigo. Aí de repente, quando ele vai encostando, né, para sentar assim perto do buraco, ele e o cachorro, vem um monte de mosca, daquelas moscas varejeiras. Sabe aquela mosca azulzinha que fica? Uma mosca incomoda muita gente, né? Imagina um monte de mosca daquela, assim, passando por eles. E ele fala, não, aqui eu não posso ficar. Tenho que sair rápido daqui. Saiu. Foi caminhando mais um pouco. Aí ele achou um tronco de uma árvore bem grande. Ele falou, aqui cabe eu e o cachorro. A gente se encosta aqui, fica quietinho, e a gente vai ter sossego pela noite toda. Aí começa uma tempestade, começa uma ventania, uns trovões, e um raio corta um galho da árvore. Ele fala, nossa, não vou poder ficar aqui, tem que sair correndo. Sai ele e o cachorro correndo de lá. Ele fala, nossa, eu preciso de um lugar para ficar abrigado essa noite. Vai chover, tá frio, tá escuro, eu não conheço esse lugar, e eu preciso chegar na outra cidade. Nisso ele vê uma ponte. Aí ele fala, pronto, resolvi meu problema. Aí ele vê a ponte, ele vai chegando pertinho da ponte, quando ele vai pôr o pé na madeira, ele percebe que do outro lado a ponte está quebrada. Aí ele fala, nossa, a terra é tão bonita do outro lado, tudo verdinho, brilha até com a luz da lua. Não vou conseguir passar? Será que eu não estou tendo proteção de Deus? Já veio a dúvida, né? Porque ele fez a prece, ele achou que não estava tendo a proteção de Deus naquele momento. Aí ele foi, andou mais um pouco, estava cansado já não aguentava mais. Aí ele vê um casebre. Aí esse casebre tem uma luzinha muito fraca acesa, mas mesmo assim ele bate lá, ele e o cachorro. Aí ele bate na porta, aparece um senhor com uma expressão muito brava, muito mal-humorada. Mesmo assim ele tem coragem e fala, senhor, eu estou viajando aqui, prego o evangelho, o senhor nem deixa ele terminar. Ele já vai falando um monte de coisa para ele, xingando, falando que ele é aproveitador, que ele está acostumado a ver gente assim naquela vila. Ele fala, mas eu só quero dormir do lado de fora da sua casa. Eu quero encostar aqui na parede. Eu preciso de uma proteção, de um local para ficar. E aquele senhor com a cara carrancuda, bem feia, fala para ele, passa daqui, você e seu cachorro. Quando ele fala isso, o cachorro sai correndo, né? O cachorro falou, passa, o cachorro saiu. E ele também saiu correndo. Aí ele vai, caminha mais um pouco, ele fala, não é possível. Eu fiz oração. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou procurando um lugar para dormir.
Eu estou pregando o Evangelho, preguei o Evangelho nessa cidade, vou pregar o Evangelho em outra cidade, e na hora que eu mais preciso, Deus me abandona. Aí ele fala, não é possível uma coisa dessa. Aí o que ele faz? Se encosta lá numas telhas que estavam lá pertinho, caídas, e começa a chorar. E chora, e chora, e chora. E pregador do Evangelho, tinha feito prece, já estava blasfemando contra Deus e chorando. Aí como acontece como cada um de nós, porque é assim com todo mundo, né? A gente também faz prece, a gente também acha que Deus abandonou, a gente também acha, né, que deve chorar e a gente dorme. Ele dormiu e de madrugada ele ouviu um barulhinho estranho, assim, de gritaria, mas ele não deu bola porque ele estava muito cansado. E de manhã ele acorda e fala, bom, estou renovado agora, né, vou agradecer a Deus por ter dormido nessa telha, embora Deus tenha me abandonado a noite toda. Agora eu estou mais renovado, mas é de dia e eu consigo chegar na outra cidade. Aí ele volta pelo mesmo caminho, que era assim, tipo o lado direito da cidade. Volta pelo mesmo caminho e passa pelo casebre todo destruído. E tem um senhor perto, ele fala, o que aconteceu aqui? Aí o senhor fala para ele, você não ouviu barulho não? De madrugada entraram nessa casa, bateram em todo mundo, quem morava aí não ficou vivo. Destruíram a casa toda, roubaram as coisas que tinha. Ele fala, nossa, ainda bem que eu não fiquei. Direito, ainda bem que eu não fiquei. Aí ele volta mais um pouco, caminho, chega na ponte. Quando ele chega na ponte, tem uma senhora varrendo lá a rua, e ele fala, minha senhora, aquela cidade é fácil de ir por outro lugar, eu queria saber como é que era. Ela falou, não, aqui não é uma cidade, aqui é brejo. Por isso que nós quebramos a ponte. Se a pessoa ultrapassar daqui para lá, não volta mais. E muita gente ficou por lá, porque é tudo mole aquela areia, é brejo. A impressão que dá é que é bonita, mas não é, só brilha mesmo, porque tem muito lodo. Aí ele fala mais uma, até se arrepia, né? Ele fala, agora estou sentindo que eu tive proteção. Aí ele volta e passa perto do tronco de árvore. A árvore estava lá, daria para ele ter dormido, mas quando ele olha para o lado, ele vê que tinha um covil de lobos. Com toda certeza, de madrugada, ele e o cachorrinho seriam uma janta dos lobos. Aí ele pensa e vai refletindo pelo caminho que realmente ele estava tendo a ajuda de Deus. Caminhando mais um pouco, ele chega naquela cova, naquele buraco que ele ia dormir, com umas palhas. Aí ele fala assim, aqui não tinha problema mesmo, ó. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho desde ontem. Aí ele faz assim, afofando a palha, levanta um monte de serpente. Aí ele pensa, né, depois de todas essas provas, ele fala, não, realmente, eu não fui abandonado por Deus. Deus me ajudou o tempo todo. Eu é que não tinha percebido. E essa história Jesus está contando para Bartolomeu, no livro Ideias e Ilustrações. Quem quiser, tem bastante história bacana lá. Jesus está contando para Bartolomeu e fala para ele, tá vendo, Bartolomeu? Deus atende todas as pessoas. É que vai depender de cada pessoa entender ou interpretar esse atendimento de Deus. Então, às vezes, acontece na nossa vida também certas coisas que a gente fala assim, não, agora Deus me abandonou. Perdi o emprego, morreu parente, tive doença, meus amigos se afastaram de mim. Deus me abandonou. E na realidade, tudo isso era um fortalecimento para o espírito, saber se recuperar das suas próprias dificuldades e crescer. Ou então afastar a gente de acomodações vindas de outras pessoas, ou daquele emprego que a gente estava acostumado, para a gente procurar outro. Então, a questão é que sempre quando a gente passa por um problema, a gente sabe que vai ter solução. Mas no fundo, a gente se acha muito pequenininho, muito carente, muito abandonado, muito desprezado. E aí depois, quando passa pela situação toda, a gente percebe a verdade. Deus estava me ajudando o tempo todo. Vítima, né? A gente se faz de vítima às vezes, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, ainda bem que aquele casamento não deu certo. Aquela pessoa usava droga, né? Ainda bem que os meus pais falaram para eu não frequentar aquela escola, porque ali tinha uma gangue.
Então, às vezes, a gente fica revoltado com as coisas que acontecem, né? Aquelas pessoas com quem eu estou andando, são pessoas que estão me deixando para baixo, estão me deprimindo. Pessoas que estão falando que eu não sou boa, pessoas que estão criticando a minha vida, o meu jeito de andar, o meu jeito de vestir. São pessoas que estão mexendo com as minhas atitudes. Então a gente pensa que é errado, mas na verdade são coisas corretas também, né? Então essa lição, ela tem muito a ver com relação ao que a gente fala de prece. E tem um livro também chamado Entre a Terra e o Céu, que é também um livro de Chico Xavier, que está Clarencio conversando com o André Luiz. E o André Luiz fica perguntando assim, tá, mas as pessoas fazem prece. Mas e os outros seres? Quem atende os animais? Quem atende os vegetais? E Clarencio fala assim, como não? O broto, a semente que está lá debaixo da terra, ela quer brotar, ela quer subir para o alto. Como é que Deus atende essa criatura? O sol que está aí sustentando a nossa vida. É a luz do sol que faz o vegetal buscar a direção que ele tem que ir. Então, também está atendendo o vegetal, o verme debaixo da terra. O sol, ele não é um lugar habitado por espíritos, segundo os espíritos, no livro dos espíritos. Ele é um local de reunião de espíritos puros que ficam o tempo todo mantendo aquela vibração. 5 minutos, vai, de espírito puro pensando no bem, mantendo aquela bola que é o sol, que dá sustentação para um sistema inteiro. Então, a gente vai chegar a ser espírito puro um dia. Por enquanto, o nosso pensamento, ele sustenta o nosso corpo físico. Ele sustenta a nossa família, a nossa casa. Quem faz evangelho no lar, por exemplo? Alguém faz aqui? Algumas pessoas fazem. O evangelho no lar, ele sustenta a família. Ela sustenta aquela localização daquela casa. Então, o sol sustenta a vida na terra. E a gente, com o nosso pensamento, sustenta as vidas que tem na gente. Já paramos para pensar que a gente tem bastante vida vivendo na gente? A gente tem bactérias, por exemplo, que fazem todo o trabalho de digestão da nossa comida. Elas precisam estar bem para que tudo funcione direitinho. E é o nosso pensamento que faz com que elas estejam bem. É o nosso pensamento que faz com que a gente esteja em harmonia. A gente tem vários seres habitando o nosso corpo. E a gente nem percebe. Porque se a gente fosse perceber, seria um desequilíbrio muito grande. Mas a gente já sustenta algumas vidas também. Então, o nosso pensamento em oração, ele é um pensamento, não assim, Ave Maria, Pai Nosso, toda hora. É um pensamento que fica sempre em alerta para as coisas boas, para aquilo que a gente deve fazer para melhorar para a gente mesmo ou para outro. Um pensamento que deixa o lado de vítima e começa a se colocar como protagonista na sua vida, na sua história. E nesse livro Entre a Terra e o Céu, então, existe um call center espiritual para chamadas da Terra. Então, é o que eles contam, né? Então, assim, por exemplo, uma sala com várias telefonistas, né? Várias pessoas com computador, imaginamos assim. E aí, de repente, tem uma prece feita pela Evelina, que é o primeiro capítulo do livro. E a Evelina está lá, sofrendo com a madrasta que está doente. A madrasta está doente numa cama há dias e não tem solução. A única coisa que ela faz é uma prece. Mas ela faz uma prece tão sentida para a mãe dela, que já está desencarnada, que essa prece ultrapassa as camadas vibratórias da Terra e chega até o gabinete do Clarencio, que é o ministro de nosso lar, que tem lá a equipe de pessoas que recebem as preces feitas na Terra. No filme teve alguma coisa parecida, né, mostrando como era. Então essa menina, ela fez uma prece para a mãe, que estava desencarnada, só que ultrapassou os limites da Terra e chegou até nosso lar. A mãe dela, desencarnada,
nem viu, nem ouviu o pedido da filha. Por quê? Porque era a mãe que estava lá próxima da madrasta, encostada mesmo na madrasta, fazendo com que a madrasta passasse mal, que estivesse doente. A mãe não percebeu. A filha estava junto dela. Se tivesse percebido, já tinha percebido ali dentro de casa. Mas a mãe, por ciúme do pai, que se casou com outra, ficou junto dessa outra mulher o tempo todo e sugou as energias dela. E ela estava lá doente, acamada. A menina fez a prece e a prece foi chamada de refratada, porque bateu na mãe e não chegou, né? Voltou. E o pensamento dela, tão elevado, tão bonito, chegou até o plano espiritual lá em Clarence. A Clarence fala assim: eu sei quem é. É Evelina. Ela saiu daqui de nosso lar para reencarnar com essa família e pensa que a mãezinha dela é a que sustenta a casa toda, mas na verdade é ela. Ela, com seus pensamentos bons, mesmo menina ainda, ela sustenta a família. E nessa prece que chega até lá, eles vão dar atenção e falam o livro inteiro dessa prece, que eu não vou contar, né? Para vocês verem depois. A resposta dá um spoiler. é só o primeiro capítulo. A prece é o início do livro. Então é a prece que ela faz. A resposta é o livro todo, até o final. É a resposta que tem a prece de Evelina. Então, para a gente ver que às vezes a gente faz prece para alguém e essa pessoa não está em condições de receber aquele chamado, né? Aquela prece. Então, o melhor é a gente fazer prece para Deus. Porque aí quem estiver perto, ouve. Não é assim? Se a gente aqui falar, vamos fazer um teste. Todo mundo fala boa tarde para a pessoa que está do lado. Agora, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Foi um segundo de boa tarde. Agora, e não foi um barulhinho assim que, se fosse, assim, tudo que a gente estivesse falando, assim, coisas de casa, coisas de emprego, alguma situação afetiva, um para o outro aqui, todo mundo, na mesma hora, não ia ficar perturbador? É por isso que a gente tem um corpo físico que filtra isso, que a gente não consegue ouvir todas as coisas dos outros, todos os pensamentos alheios, né? Mas os espíritos sim. Então imagina numa assembleia, né? Ou numa sala, ou numa casa, todo mundo com pensamento ali, falando, pensando, projetando no fluido universal, e os espíritos ouvindo tudo aquilo o tempo todo. Tem que ter realmente muito equilíbrio para atender todos nós, né? Então aqui a gente fez o quê? Um barulhinho, mas todo mundo está falando boa tarde. Agora, se a gente falasse boa noite, boa tarde, bom dia, já ia ser um barulho diferente. Isso perturba a nossa audição. Então, o que a gente precisa? Filtrar, concentrar e focar num pensamento só. Então, a oração, ela faz isso com a gente. Porque mesmo que a gente não registre que a gente ouviu todas as coisas durante o dia, a gente ouviu, sentiu e percebeu tudo de todas as pessoas que a gente entrou em sintonia durante o dia. Em casa, no trabalho, na rua, na condução, a gente teve contato com pessoas que estavam pensando coisas boas e a gente teve contato com pessoas que estavam pensando coisas ruins. A gente cruzou o nosso pensamento, uma hora que a gente ficou revoltado com a condução, a gente estava no metrô, estava todo mundo revoltado, imagina a quantidade de energia de revolta que ficou ali no metrô. E a gente simplesmente se absorveu daquela energia. Não passamos mal na hora. Mas quando a gente chega em casa, que a gente vai dormir, aqueles pensamentos todos têm que ser jogados para fora. Na hora que a gente dorme, o sonho é isso que acontece. Jogar fora o pensamento do metrô. Para que venha o sonho real, o sonho que a gente lembra das coisas bonitinhas, é preciso que saia tudo isso que teve durante o dia. Para a gente ajudar o sono, antes de dormir, a gente faz a oração. E durante o dia todo, a gente se liberta desses pensamentos intrusos que porventura cheguem até nós. E não são só pensamentos, são sentimentos, são emoções das outras pessoas, do ambiente que a gente se encontra. Alguém aqui já entrou em algum lugar e não se sentiu bem? Né?
Ah, eu entrei ali naquela padaria, nossa, senti até uma tontura, senti um mal-estar, saí correndo e fui na outra padaria. Simplesmente uma energia que ficou naquele ambiente de pessoas que não estavam bem e deixou lá. E eu, que não estava muito bem, captei. Porque se eu entro lá e tendo feito oração em casa, antes de ir na padaria, eu me fortaleço. E aí eu chegava lá e ia ser que nem um prato de comida que desmanchou. Não é assim? Se a gente jogar um perfume aqui no ambiente, todo mundo vai falar, que gostou desse cheiro, né? Cheiro de perfume de ambiente, aqueles perfumes de ambiente. Mas vai ventar, a janela vai ficar aberta e o vento vai levar, dissipa. E é isso que acontece também na casa espírita. A gente chega aqui, às vezes, com uma preocupação muito grande, com medo, com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, e aqui fica tudo plasmado. Aí vem os espíritos que são bons, são trabalhadores, e eles limpam o ambiente pra gente. Faz essa asepsia, que é como se fosse um vento, abre a janela, deixa limpar. Ou a gente mesmo que passa um pano no chão. Então, a nossa vida na Terra, ela não é muito diferente da nossa vida no plano espiritual. Veja, André Luiz estava falando com Clarencio na colônia Nosso Lar. Onde fica a colônia Nosso Lar? Sob Rio de Janeiro. É que essa ficou famosa, né? Mas todos os estados têm. Mas vamos supor que aqui fosse Rio de Janeiro. Colônia Nosso Lar, acima do Rio de Janeiro ali, na cidade de Rio de Janeiro. São Paulo, tem uma colônia aqui, que a gente não sabe o nome porque não ficou famosa, acima de São Paulo. Nós estamos em oração, nós estamos em contato com essa colônia. Quantas colônias feitas de espíritos inferiores existem em São Paulo e Rio de Janeiro? Da mesma forma que tem espíritos bons, que nós todos aqui somos, né? Que nós entramos em contato com o nosso lar, em pensamento, existem espíritos que não são bons, que são maus, que prejudicam o próximo e que eles entram em sintonia com os espíritos que estão nas colônias inferiores de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, o nosso pensamento, ele deve se voltar focado para as coisas mais corretas possíveis, para a gente não entrar em sintonia com esses espíritos que formam grupos espirituais inferiores no plano espiritual. Hoje a gente tem uma influência muito grande da ação dos espíritos sobre os nossos pensamentos. E a prece é uma transmissão de pensamento boa, positiva, para a gente não se deixar envolver com esses espíritos inferiores. E trabalhar, por fim, trabalhar. Porque o trabalho, a ocupação que a gente tem, é aquilo que nos renova. Ah, mas eu trabalho já há 40 anos, já aposentei, não quero mais trabalhar. Esse trabalho não precisa mais. Mas um outro trabalho, um trabalho voluntário, um trabalho diferente na sociedade, na comunidade, um trabalho de leitura, um trabalho de ocupação do que eu preciso para o dia ficar ocupado. Então, a ocupação dos espíritos, que somos todos nós, é importantíssima. E o trabalho é o que faz a gente querer viver melhor. Tem uma última história que eu vou contar, que também está nesse livro, Ideias e Ilustrações, que é a história do Levindo. Olha o nome da pessoa, né? Levindo, 20 anos. Não quer saber de nada. Não trabalha, não estuda. É o nem, né? Que a gente fala, nem estuda, nem trabalha. Não quer saber de nada. A mãe que ensinou a ler e escrever no comecinho da infância. A mãe que ensinou. Não queria ir para a escola. A mãe estava fazendo uma festinha de aniversário, porque mãe é mãe, né? Mãe faz festinha de aniversário para o filho de 20 anos, pedindo para que ele, né, para os amigos ali envolverem ele, para começar a dar umas dicas de emprego, né? Para ele ajudar, porque afinal de contas o pai tinha falecido e tinha deixado um recurso pequeno no seguro de vida. E a mãe estava feliz, claro, porque o filho fazendo 20 anos, a mãe estava feliz. Só que acabou a festinha, o que a mãe fez? Foi orar no quarto. Triste, feliz porque o filho tinha 20 anos, mas triste porque não surtiu efeito a festa pro lado positivo, ele continuava preguiçoso, não queria saber de nada. Aí ela faz uma prece, já que estamos falando, né, da transmissão do pensamento, a prece da mãe que sofre
segundo os espíritos, atinge um nível muito alto. E ela faz essa prece e realmente chega numa colônia espiritual, que não tem o nome lá no livro. E os espíritos se condoem e vão ajudar essa mãe. Ela fala assim: meu filho não quer saber de nada. Eu preciso de ajuda, Deus. É assim que ela fala. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para essa criança que não cresceu, de 20 anos. Aí ela vai dormir, triste, mas confiante, tendo fé. E o filho também vai dormir. Ele já estava quase dormindo, já foi dormir, nem fez prece nem nada, dormiu. Aí aparece no sonho dele um espírito sério, com um pergaminho na mão e desenrola o pergaminho assim, sabe aquelas, né, leituras de pergaminho antigo? Ele se assusta e fala: mas o que é isso? Aí o senhor que está lá com o pergaminho, ele fala assim: Levinho, você já está com 20 anos. Nós viemos cobrar. Aqui está a sua conta. Aí eles falam assim: ó, você gastou na sua vida, né, comeu, consumiu 2.000 aves. 10 bovinos, o equivalente de carne a 10 bovinos. Vamos fazer na conta, né? A conta da vida. 50 suínos. Isso contando o cachorro quente que a mãe fez festinha, tudo, né? Contando as coisas, as carninhas, né? Isso para quem come carne, né? 3.000 peixes foram mortos para você se alimentar de criancinha até 20 anos. Olha só o quanto que você gastou. 60.000 vegetais. Arroz, feijão, milho, os grãos. Olha quantas vidas foram mortas para você. 3.000 litros de leite você tomou de bebezinho até agora. 20 anos ainda tomando leite. 3.000 litros de leite. 7.000 ovos. Aí diz que ele ia vendo assim os animais passando na frente, para assustar mesmo. Os ovos caindo, assim, 7.000 ovos. Fiquei impressionada, assim. Será que uma pessoa come 7.000 ovos? De criança até 20 anos? Não sei, pode ser, né? Tem gente que come mais ovo, né? Depois, 10.000 frutas. 10.000 frutas. Aí ele fala assim: e a gente não está contabilizando aqui água nem ar, né? Já tá bom, né? Nem os esforços da sua mãe, nem os recursos que seu pai deixou, nem a amizade e os conselhos dos amigos, e nem o tempo dos benfeitores espirituais. A gente não está contabilizando aqui, porque um monte de espírito vem ajudar você quando você passa mal, quando você está querendo alguma coisa que não conseguiu, quando você chora aí porque sua mãe se esforça e você não faz. Começaram a falar para ele ali, falar o pergaminho. Aí ele vê, assustado com tudo isso, né, vendo tudo aquilo, o ovo, a galinha, os grãos, tudo misturando, um pesadelo. Ele acorda assustado, dá um grito e fala: mãe, me arruma um emprego. Ele então pede um emprego e a mãe fica super feliz, fala: graças a Deus, né? Deus ouviu minhas preces. E ele vai começar a trabalhar. Porque o mentor fala para ele: a gente não cobra, a natureza não cobra. Tudo isso, todo mundo se alimenta, todo mundo vive, mas a gente tem que contribuir. Ninguém fica impune, né? Ele consumiu aqui o equivalente a uma devastação. Será que não dá para contribuir trabalhando numa empresa, ajudando uma pessoa, né, atendendo um cliente, limpando algum lugar para os outros ficarem bem? Então, a contribuição para a vida, isso a gente pode fazer. E já que a gente já faz tudo isso, porque todo mundo trabalha, todo mundo já sabe, então a gente pode contribuir com a vida, no sentido geral, através da oração, a ação da prece e a transmissão do pensamento. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for fazer prece, a gente lembrar da transmissão dessa prece, né? O que eu quero? Quero hoje saúde. Então, essa saúde vai ficar a semana toda. Saúde, vibrar pelo cosmos. E a gente vai equilibrando a nossa mente assim, até o momento que a gente não vai pedir mais saúde, vai pedir outras coisas. Porque a gente já vai estar bem forte. Obrigada pela atenção, graças a Deus. Enquanto os trabalhadores vão se preparando para o passe,
Vamos aproveitando esse momento, fechando os olhos, respirando profundamente, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, absorvendo desse alimento para a nossa alma, essas palavras, esses exemplos maravilhosos do Mestre Jesus, que tanto nos ensinou e nos ensina. Que possamos sempre abrir os nossos pensamentos, os nossos corações, para receber essas pílulas, esse remédio de amor, que tanto faz bem para a nossa alma, o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso corpo físico. Que possamos, ó Mestre querido, sermos gratos por tudo isso. Que possamos, Mestre querido, acreditarmos em tudo o que nos acontece, todos os reveses, todas as vicissitudes que nos acometem a vida, onde muitas vezes consideramos sofrimento, provas, dores, castigos, que possamos enxergá-los como linhas retas e não tortas, que possamos entender como um recado de Deus, de Jesus, para chamar nossa atenção a Ele, para que possamos entender que tudo o que nos acontece é para o despertar, é para voltarmos o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, ao Mestre Jesus, e confiarmos neles. Senhor, que estes toques, que essas dicas possam se fazer positivas em nossa vida, em nossa caminhada, e que possamos entendê-las como a imensidão do seu amor para conosco. Que possamos, a cada erro, a cada tombo, nos levantarmos, olharmos para o céu, olharmos para o sol, morada de Jesus, e entendermos quão pequeninos que somos, mas o grande fortemente somos amados por Ele, como somos amparados por eles, como somos amados e abraçados por eles. E só por isso já vale a pena viver. Senhor, graças te damos pela dádiva dessa existência, por tudo que temos, tudo que somos, tudo que sofremos, tudo que amamos, tudo que abraçamos, tudo que compartilhamos, por tudo, por essa excelência que é a nossa vida. Seja presente, Mestre Jesus, em nossa vida, pois tentaremos estar sempre presentes em Ti. Que possamos não mudarmos o nosso caminho de luz, que não possamos nos intoxicarmos com as ilusões, com os vícios, com os prazeres que nos viciam e nos atormentam. E somente a Sua luz, o Seu amor nos ampara e nos ajuda a crescer. Que esse amor que se faz presente nessa casa de luz possa cair sobre todos nós e continuar conosco em todos os nossos dias e os momentos da nossa vida. Que assim seja, Mestre, que assim seja, Deus. Amém.